Esse é o Acapso e nós vamos falar sobre a condenação da Débora Rodrigues, a moça que escreveu Perdeu o Mané na estátua, né? Infelizmente, embora o Fux tenha votado por uma pena menor, os demais ministros da primeira turma votaram por manter a pena de 14 anos. Na verdade, o Zanin propôs uma outra pena de 11 anos e a Carmen Lúcia concordou com Alexandre de Moraes em 14 anos. Então, o voto final foi pela condenação a 14 anos, foi a maioria da turma, deve ser a condenação dela no final das contas. É muito triste isso daí, mas é aquilo que eu falei para vocês, né? Pelo menos o voto do Fux abriu a possibilidade de recurso. Agora, não se pode descartar também que o Fux tenha feito isso de propósito. Lembra que eu falei para vocês que a ideia deles é essa mesmo, eles querem penas altas, querem colocar coisa tudo ruim para condenar o Bolsonaro. Depois disso, eles podem rever a pena do pessoal, podem liberar a galera, para eles não faz diferença mais. Eles sabem que não teve tentativa de golpe nenhuma no 8 de janeiro, eles sabem que aquilo ali foi um protesto que deu errado no final das contas, não foi uma tentativa de golpe de Estado. Mas enfim, essa é a situação. Vamos entender direitinho o que foram as penas aqui e como é que a coisa deve acontecer daqui para frente. Essa notícia foi sugerida por Ditadura Democrática Sem Direito, Peter Turguniev Ado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente teve uma leve esperança com o voto do Fux. Se os outros ministros acompanhassem o Fux, você poderia ter um resultado diferente desse resultado, né, desse julgamento, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Os outros ministros, ao contrário, a Carmen Lúcia, primeira coisa, foi votado na primeira turma. O entendimento de que isso deveria ser mandado para o plenário era o meu entendimento nessa história, mas aparentemente não tem mais lógica isso, fica na primeira turma mesmo. O que pode acontecer agora é que o advogado de defesa pode pedir recurso para o plenário, uma vez que houve discordância entre os votos na primeira turma, né? Então pode haver recurso ao plenário, mas de qualquer forma, quando que esse recurso vai ser julgado, isso vai levar um tempo ainda, né? Não deixa de ser uma brecha na defesa que o Alexandre de Moraes estava fazendo no crime multitudinário, um absurdo completo. Inclusive o próprio Alexandre de Moraes apontou isso aqui. O Alexandre de Moraes falou aqui, ó, o caso da Débora em nada difere dos outros 470 condenados. O que o Alexandre de Moraes estava querendo falar para o Fux aqui? Ó, aquilo que eu falei para vocês, ó, se a gente mudar o entendimento nesse caso da Débora, a gente vai ter que rever os 470 condenados também, porque todo mundo a gente usou essa história de crime multitudinário, não sei o que lá, vamos ter que descondenar essa galera toda também, né? Esse foi o aviso do Alexandre de Moraes. O que, diga-se de passagem, é verdadeiro, mas é verdadeiro no bom sentido. De fato, se a visão do Fux prevalece nesse caso, iam ter que descondenar um monte de gente do passado, né? E o Alexandre de Moraes deve ter dado a conversa lá para Carmen Lúcia e também para o Zanin. O Zanin ainda votou a favor de redução da pena, mas uma redução menor. Ele votou por 11 anos de cadeia só para Débora, né? Ou seja, ainda uma pena completamente absurda, completamente fora de qualquer padrão aqui no Brasil. Caramba, 11 anos de cadeia por pichar uma estátua. Enfim, mas a Carmen Lúcia seguiu o Alexandre de Moraes nos 14 anos, então ficou 3 votos pelos 14 anos. Os outros 2 votos foram vencidos nesse julgamento. O resultado final do julgamento deve ser anunciado na semana que vem, ainda tem os procedimentos internos lá, mas não faz diferença isso daqui agora, né? Muito triste essa decisão, sem dúvida alguma, porque mostra aí uma vitória do autoritarismo, né? O Alexandre de Moraes, ele conseguiu, nessa semana, duas vitórias importantes. Primeiro, ele enterrou a anistia na Câmara, ele convenceu o Hugo Mota a peitar os deputados todos, a se jogar contra toda a Câmara, em troca de prender o Collor e coisa e tal, né? E o Hugo Mota obedeceu, seguiu o caminho indicado pelo Alexandre de Moraes, né? Manteve o pai dele fora da cadeia, pelo menos por enquanto, e além disso conseguiu fechar esse julgamento da Débora. O Fux botou o voto contraditório dele lá, o voto correto. Eu achei que o voto do Fux estava no sentido que eu acreditava que deveria ser o justo nesse caso, mas o resto da turma não acompanhou o Fux, então a gente ficou na mesma situação de antes. É uma derrota muito grande essa semana, muito triste isso daí, vamos esperar que a coisa melhore mais adiante. É o que eu falo para vocês, o STF está comprando uma briga com o povo brasileiro.
Eles acham que estão fazendo isso, estão contando com o fato consumado. Quando condenarem o Bolsonaro, eu não duvido nada, eles vão voltar e vão soltar esse pessoal todo, vão falar que não, que a gente reviu aqui em grau de recurso e realmente esse pessoal foi só enganado pelo Bolsonaro para fazer aquilo, então a gente vai soltar todo mundo, vai deixar só o Bolsonaro preso. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o plano deles, mas, como eu expliquei para vocês, eles precisam do conceito do crime multitudinário para poder dizer que qualquer pessoa que teve qualquer coisa a ver com o crime lá estava com interesse de cometer golpe de Estado, o que é falso. Não há nenhuma indicação que as pessoas quisessem golpe de Estado lá. Haviam pessoas com múltiplos interesses ali, múltiplas intenções naquele movimento. Então, é uma aplicação totalmente injusta do princípio do crime multitudinário nessa história, né? E, de novo, não mudou nada no final das contas. Essa vitória, essa semana, o Alexandre de Moraes ganhou. Não tem como dizer de outra forma. Ele ganhou essa semana, né? Nós perdemos. Mas, de novo, o erro político dele é acreditar que ele espera chegar nesse ponto, fechar a condenação do Bolsonaro para ele, tá vendo? Eu não avisei que era um golpe? Olha só, ele foi condenado, né? Só que todo mundo vai ver que, pô, na verdade, né, foi condenado por perseguição. Tá mais do que óbvia a perseguição do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro nessa história. Tá mais do que claro o problema que tá havendo aqui. E no final das contas, foi uma vitória temporária deles. Sim, eles ganharam essa batalha, mas a guerra ainda tá longe de ser decidida. É o que eu falo para eles. Eles estão comprando uma briga com o povo brasileiro. A cada vez que eles fazem mais esses atos autoritários, eu vou fazer um vídeo sobre o caso do Collor, né, que foi preso agora, porque parece que tem uma outra coisa nessa história. O Collor é brigado com Arthur Lira lá em Alagoas, né? Então pode ser que a prisão do Collor, na verdade, tenha sido o pagamento do Alexandre de Moraes pelo enterro do projeto da anistia, né? O Hugo Mota estava lá, né, querendo sem saber o que fazer, mas deu um jeito de dizer que não vou votar, não vou pautar e coisa e tal, e com isso o projeto da anistia vai ter dificuldades daqui para frente, mas no final das contas o STF não cedeu em nada. Eles devem ter prometido que depois que condenarem o Bolsonaro, eles vão voltar atrás e vão ceder nas penas dessas pessoas em nome da pacificação nacional. É o que eles estão planejando fazer. Sempre foi esse o plano desde o início deles, né? Eles querem manter a jurisprudência viva do crime multitudinário para poder condenar o Bolsonaro do mesmo jeito nessa história. Mas depois disso, que não precisarem mais desse conceito, eles liberam todo mundo e pronto, e acabou. Só que, de novo, essa perseguição ao Bolsonaro está sendo anotada. Não existe mais esse conceito de que quem ganhou a guerra escreve a história, como já houve no passado, né? Todas as questões, todos os questionamentos ao longo do tempo estão sendo questionados e vão ser questionados sempre. A partir de agora, com a informação descentralizada e distribuída, o Alexandre de Moraes está correndo porque ele acha que se ele chegar no final, condenar o Bolsonaro, acaba o pavor dele, acaba esses ataques contra ele, acaba o problema, porque ele já condenou, agora está condenado, agora acabou. Mas não vai ser isso que vai acontecer, ao contrário, ele está chamando cada vez mais a briga do pessoal da direita contra ele, contra o STF. Está crescendo o movimento para eleger mais senadores contra o STF. E é lógico, o STF está se movendo também, né? Ele está fazendo aquela campanha para governadores se candidatarem ao Senado, porque é muita chance de ganhar e coisa e tal. E aí preservar o STF, mas isso daí, vamos ver se ele vai ter sucesso nisso daí, porque à medida que ele faz cada vez mais grosserias desse tipo, mais ele dificulta a atuação. Arrisca a gente chegar a 2026, ou entrar em 2027 com um presidente da direita e com um Congresso muito fortemente pró-direita, com capacidade de derrubar ministro do Supremo. Aí essa farra do STF vai acabar com muita facilidade. O Alexandre de Moraes pode até ser um jurista muito experiente, coisa e tal, mas é um político iniciante, está fazendo merda pra caralho nesse conceito, esperando chegar nessa condenação que ele acha que vai resolver tudo. Não vai. Vai só piorar a situação. Só um ponto importante que eu acabei não mencionando, embora ela tenha sido condenada a 14 anos, ela não deve voltar para a cadeia imediatamente, porque ela ainda tem grau de recurso, então ainda devem acontecer recursos, até serem julgados todos os recursos, ela pode continuar na prisão domiciliar, enquanto ela não descumprir as regras da prisão domiciliar também, ela continua em prisão domiciliar, né? Em tese, quando for caso julgado, né, coisa julgada, ela voltaria para a cadeia para cumprir os 14 anos de cadeia, mas como eu disse para vocês, essa não é a expectativa deles, eles querem condenar o Bolsonaro e depois vão liberar o pessoal todo mesmo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que está muito, muito ruim isso. Foi uma derrota para a gente, infelizmente. A verdade é essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.